isso aqui outras vezes. Eu nunca ministro, e eu sei que essa é uma prática aqui da nossa equipe pastoral, da nossa liderança. A gente nunca ministra teoria, irmãos. Você nunca vai ver alguém aqui ministrando teoria, mas nós queremos ministrar prática. Então eu fui muito abençoado com essa palavra, quando o Senhor ministrou meu coração. Eu quero dizer que eu estou pregando para mim mesmo. Estou pregando porque essa palavra tem produzido um efeito poderoso, tem mudado a minha vida. Por isso eu quero dizer que eu quero compartilhar essa experiência com você. Eu sei que o Senhor vai falar com você nessa manhã também. Amém? Então feche os teus olhos, por favor. Vamos orar. Espírito Santo, Tu que estás aqui nesse lugar, nós somos tão gratos pela Tua presença. Somos tão gratos, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor já fez nessa manhã. Mas nós queremos declarar, Espírito Santo, que agora o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Essa semente poderosa, Senhor Jesus, que é derramada sobre nós. Então nós declaramos que o nosso coração, Senhor, agora como uma terra boa e fértil, está pronta para receber essa palavra. Senhor, que a nossa mente esteja liberada, Senhor, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer ministrar conosco nesta manhã. Declaro todo espírito de cansaço, de preocupação, todo espírito, Senhor Jesus, de incredulidade. Nós repreendemos o nome de Jesus e que Teu Espírito Santo passeie sobre esse lugar, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O título dessa palavra, queridos, é Deixa Jesus entrar no seu barco. E eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. A partir do verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. Diz assim: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. E ele, entretanto, e ele, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação uma oferta, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Queridos, nesse texto nós podemos perceber aqui a bondade de Jesus e a disposição que ele tinha em atender as pessoas, a compaixão que ele demonstrava ao conversar com as pessoas, ao atender, ouvir as suas necessidades, conversar, poder agir ali curando, abençoando. Eu penso que Jesus era uma pessoa extremamente simpática. Era um homem, assim, muito agradável. A Bíblia diz que Jesus não tinha nenhuma formosura. Talvez ele não fosse bonitão. Nós também vemos que muitas vezes Jesus se indignou com algumas coisas que os fariseus faziam. Mas de uma maneira geral, queridos, quando nós estamos lendo a história de Jesus, fica muito claro para nós que ele era alguém extremamente agradável, simpático, acessível. Jesus estava ali à disposição das pessoas. E no versículo 12, queridos, a Bíblia diz que tinha um leproso. E esse leproso estava lá com uma expectativa tremenda de encontrar com Jesus e ser curado. E é tão interessante, no final do verso 12, o leproso diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Se o Senhor quiser, eu posso ser curado. O que Jesus responde no verso 13 de Lucas 5? Claro, eu quero, eu vou curar você.
seja limpo. E a Bíblia nos diz então que aquele leproso foi instantaneamente curado. Sabe, queridos, nós como cristãos, quando nós demonstramos o amor de Jesus, compaixão, caridade, quando demonstramos e agimos com misericórdia, no nosso trabalho, na nossa casa, nas ruas, nos lugares onde nós estamos habitualmente, quando nós estamos dispostos e disponíveis para compartilhar o amor de Jesus, sabe o que acontece? Nós atraímos as pessoas. E esse texto, queridos, aqui em Lucas 5, a partir do verso 12, quando nós lemos até o verso 16, diz que por causa dessa atenção, deste amor, deste carinho, dessa disponibilidade de Jesus, sempre tinha muita gente ao seu redor. Quando nós, queridos, estamos dispostos a demonstrar para as pessoas aí fora o amor de Jesus, nós sempre vamos atrair a atenção para nós. As pessoas sempre vão olhar para nós, sempre vai ter gente ao nosso redor. Por quê? Porque o mundo está carente de amor, de atenção, de carinho, de compaixão. Jesus, por causa dessa disponibilidade de tanto amor e compaixão, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus estava sempre rodeado, ele tinha que forçar a barra para poder sair, estar a sós e orar, porque sempre tinha um monte de gente ao seu redor. Aqui no Brasil, queridos, é muito fácil pregar o evangelho. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, e se você falar, olha, Deus te abençoe, eu quero falar para você sobre o amor de Deus, todo mundo, pelo menos a grande maioria, 99,9% das pessoas, tem uma referência, sabem quem é Deus? Talvez as pessoas não tenham revelação a respeito de Deus, mas sabem quem é. Quando você fala, olha, quero falar para você sobre o amor de Jesus, é um nome muito comum, as pessoas sabem quem é Jesus. Talvez elas não tenham revelação daquilo que Jesus fez na cruz por elas, mas todo mundo conhece. Se você falar assim, olha, eu quero orar por você, é muito fácil orar pelas pessoas na rua. É muito fácil orar por qualquer um, porque as pessoas estão abertas, com raras exceções. Talvez você encontre um ateu aí pelo meio do caminho, mas com raras exceções, qualquer pessoa recebe uma oração. Quem não quer receber oração? Eu fico imaginando o desafio dos nossos irmãos, pastor Gumer, pastora Márcia, nossa equipe lá no Japão, porque quando você fala Deus para eles, eles não têm referência nenhuma. Se você falar Jesus, então, muito menos. Então lá a estratégia é outra, começar a contar toda a história, desde a da criação do mundo. O pastor Gumer uma vez estava contando sobre a estratégia de poder contar toda a história, contextualizar, quem é o Senhor, para poder atingir o coração do japonês. E lá a estratégia é demonstração de espírito e poder. Então eles tocam as pessoas, acontecem os milagres, e aí começa um processo. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no capítulo 5, verso 1, diz assim, acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Mais uma vez aqui, a palavra do Senhor nos mostra que sempre tinha uma multidão ao redor de Jesus. Quando você está lendo a partir do verso 12 de Lucas 5, o texto usa a palavra, tinha muita gente ao redor dele. Mas aqui no comecinho do texto, a palavra já é uma multidão, sempre tinha uma multidão ao redor de Jesus. E Jesus estava ali então, o texto continua, verso 2, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, continuava ensinando do barco a multidão. Então Jesus estava ali tocando as pessoas, estava ali abençoando, curou o leproso, deve ter curado ali o cego,
deve ter feito muitos milagres, enquanto os pescadores estavam cuidando das suas redes e provavelmente ouvindo que Jesus estava ministrando, ele estava ali em cima de um barco, tocando as pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Só o toque de Jesus, e eu confesso que foi a partir daí, foi a partir desse momento que o Senhor começou a ministrar profundamente comigo. Só o toque de Jesus, não estou falando de qualquer pessoa, não estou falando de qualquer toque, mas só o toque de Jesus é suficiente para transformar a vida de uma pessoa? Veja bem, tocar as pessoas através do poder de Jesus é algo que faz parte do nosso chamado como cristãos. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 8, há uma ordem de Jesus. Ele diz, curai os enfermos. Ele está dando uma ordem, é para curar. Use o poder que está à sua disposição para tocar as pessoas. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 5, o próprio Jesus afirmou ali para os discípulos de João Batista, eles perguntaram, você é o Messias? E aí o que Jesus responde, olha, os cegos veem, os coxos andam. E começou a falar ali dos milagres e dos toques que ele estava realizando, que ele estava fazendo ali. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, o toque de Jesus é algo extremamente precioso, importante. E nós hoje, como cristãos, somos agentes, queridos, deste poder e desta unção. Mas eu quero perguntar para você, só o toque de Jesus pode transformar a vida de uma pessoa? O que você acha? Sim ou não? Quem falou sim, falou com certeza aí. Quem não falou nada, está achando o quê? Que é pegadinha, né? Então eu quero continuar lendo com você, ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Aqui nós temos a cura de 10 leprosos. Às vezes Jesus agia por atacado, né? Ele não só curava e tocava as pessoas individualmente, mas às vezes era de monte. Então eu quero ler com você esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, diz assim: E acontecendo que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha que milagre poderoso, olha que toque poderoso. Sabe, queridos, eu quero contextualizar aqui e considerar isso com você. Nessa época, ser leproso era ter uma sentença de morte. Era como estar em estado terminal de qualquer outra doença. Porque um leproso, queridos, nessa época, ele perdia o trabalho, ele perdia a família, ele perdia o salário, ele perdia a sua casa, ele perdia os seus bens, ele perdia os seus filhos, ele perdia os seus amigos, ele perdia tudo, ele era banido da sociedade. Você não presta mais. Ele era afastado da sociedade. Era uma verdadeira sentença de morte ser leproso. E aqui 10 leprosos, 10 homens nessa circunstância terrível, saíram ao encontro de Jesus. E o que Jesus fez? Os tocou. E eles foram curados. Verso 15, um deles, quantos leprosos eram? 10. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9?
E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, eram 10 leprosos, todos numa situação miserável, terrível. E dos 10 leprosos que foram curados, que foram tocados por Jesus, só um voltou. Só um glorificou a Deus. Só um reconheceu Jesus como Senhor. Então isso me leva a pensar, queridos, que eu confesso que foi difícil admitir isso. No meu tempo com Deus, nas minhas orações, na minha busca, no meu tempo ali com o Senhor, recebendo essa palavra, me perguntando: Senhor, só um toque de Jesus, que é um toque tão poderoso, é suficiente para transformar a vida de uma pessoa? Então isso me leva a pensar, querido, que nos dias de hoje, porque muitos cristãos no mundo, no nosso país, eu diria até na nossa igreja, ouvem a palavra domingo após domingo, palavras poderosas, cheias de unção, vinda de pastores consagrados. Você está acostumado a ouvir aqui o pastor Cleiton, pastor Guilherme, pastor Aías, pastor Emerson, pastor Rogério, o Dutra, homens de Deus, pastor Gumer, tantos anos ministrando aqui, homens consagrados, eu não tenho a menor dúvida, porque eu convivo com eles, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, ministram a palavra domingo após domingo, tocando as pessoas pelo poder de Deus. E muitas pessoas, queridos, e eu quero declarar aqui, talvez todos nós sejamos frutos disso, através da palavra que é ministrada aqui, nós somos curados, amém, irmãos? Quantos já foram curados aqui? Nós somos sarados, libertos, a tristeza se torna em alegria, o fardo se torna leve, as cadeias se rompem. Mas quando você olha para a vida de algumas pessoas, mesmo domingo após domingo sendo tocadas por Jesus, não entenderam ainda o que é dizimar, não entenderam ainda o que é ofertar, não entenderam ainda que nós devemos perdoar sempre, não aprenderam a ter compaixão. Me lembro, queridos, de muitos irmãos. Durante essa palavra, o Senhor me trouxe à memória muitas pessoas que chegaram aqui com os seus casamentos arrebentados, com a saúde ruim, com as emoções destroçadas, e foram tão abençoados, foram tocados, foram restaurados. Aconteceram coisas poderosas, grandiosas, e no final foram embora. Como aqueles 10 leprosos, 9, queridos, tiveram a sentença de morte quebrada. 9 foram transformados, foram restaurados, receberam de volta tudo aquilo que eles tinham perdido e foram embora. Só um voltou para glorificar a Deus, para reconhecer a Jesus como Senhor. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou a meu respeito. Quantas vezes, queridos? E acho que como pastores nós não devemos ter medo de ser transparente e de mostrar quem nós somos, quem já fomos no passado. Muitas vezes, queridos, nós como cristãos falamos assim: sou crente, mas não sou idiota. Quantos já falaram isso? Eu já falei. Um monte de vezes. Sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Nem combina, né? Uma coisa com a outra. Mas muitas vezes falamos isso. Por quê, queridos? Porque o toque de Jesus chegou nas nossas vidas até o lugar onde estavam as nossas necessidades. E quando as nossas necessidades são atendidas, quando tudo se resolve, nós parece que olhamos para outro lado. Nós nos esquecemos muito rápido daquilo que o Senhor fez.
Então eu quero dizer para você, é muito mais. Na verdade, nós precisamos de muito mais do que um toque do Senhor para nos tornarmos discípulos. O toque do Senhor é importante? É. Domingo após domingo, o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui para tocar você. Isso é importante? Claro que é. Mas é necessário muito mais do que um toque, queridos, do Senhor nas nossas vidas para nos tornarmos discípulos. Eu quero continuar lendo com você o texto de Lucas 5. Enquanto Jesus estava ali ministrando, tocando a vida das pessoas, a Bíblia nos diz que alguns pescadores que emprestaram inclusive o barco para Jesus subir, talvez como púlpito ali, como tablado ali, como palco, para ministrar às pessoas, aqueles pescadores estavam ali. Então, quero continuar lendo com você. Lucas 5, capítulo 5, a partir do verso 4. E diz assim: quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: vai para o mar, Simão, lança-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. E fazendo assim, o que aconteceu? Colheram, verso 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros, dizendo: olha, vem cá, corre aqui, venham nos ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam. E vendo isso, Simão Pedro, verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Sabe, queridos, aqueles pescadores, eu penso que eles estavam ali, ouvindo Jesus, sendo tocados por Jesus. Mas um detalhe fez a diferença. Ao serem tocados por Jesus, em algum momento Jesus falou: olha, eu preciso do seu barco. Eles tiveram a disposição de fornecer o barco para Jesus. E aí Jesus foi mais fundo, falou: olha, eu quero que vocês agora vão para o alto mar e lancem as redes. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Pesca era um negócio que eles conheciam profundamente. Pesca era um negócio que fazia parte da vida deles. Eles eram especialistas naquilo. E quando Jesus falou: Simão, lança o teu barco, lança as redes. Simão ainda falou: Jesus, nós somos especialistas nisso. Nós lançamos as redes a noite toda. Nós fizemos isso a noite toda e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, eu vou obedecer e eu vou lançar as redes. Eu penso, queridos, que esses pescadores também estavam ali no meio da multidão, ouvindo Jesus. Talvez eles também tivessem sido beneficiados por um toque de Jesus. Talvez eles ali no meio da multidão estavam sendo abençoados, como a multidão, pelas palavras de Jesus. Mas quando Jesus entrou no barco, quando Jesus deu uma ordem: lance as redes, o que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles permitiram que Jesus entrasse no barco e tomasse conta, tomasse o controle da situação, tomasse em conta daquilo que era mais importante na vida deles. Queridos, todos nós somos especialistas em nós mesmos, é ou não é? Se eu perguntasse para você, quem conhece melhor a sua vida do que você mesmo? Nós somos especialistas em nós mesmos. Sabe, eu quero dizer para você, nós somos tocados por Jesus, tocados nesse lugar pelo Espírito Santo, tocados na célula, tocados no discipulado. O Senhor está aí, o poder de Deus está aí para nos tocar, queridos.
Mas se nós não entregarmos o nosso barco, ou seja, a nossa vida nas mãos de Jesus, se nós não entregarmos o controle do barco, as nossas redes, se nós não deixarmos de ser especialistas em nós mesmos e não deixarmos que o próprio Jesus controle 100% a nossa vida, quero dizer para você, queridos, nós vamos ser tocados pelo Senhor, mas nunca vamos ser discípulos. O que o Senhor quer é tocar a sua vida, tocar a minha vida para nos transformar em discípulos, amém, queridos? Não em crentes tocados por Jesus toda hora. Aqueles pescadores tinham sido tocados por Jesus, eram especialistas em pesca, mas quando eles entregaram para Jesus o barco, quando eles entregaram as redes, quando eles deram nas mãos de Jesus aquilo que eles eram especialistas em fazer, eram bons em fazer, quando eles abriram mão da sua capacidade humana para serem dirigidos, para serem governados, para serem cuidados ali por Jesus, o que aconteceu? Um grande milagre. Sabe, queridos, aqueles homens pescaram a noite toda, talvez só com os toques de Jesus, com as palavras de Jesus, sendo abençoados por Jesus. Mas ainda sentiam-se frustrados. O começo do texto de Lucas 5 diz que, enquanto a multidão estava ouvindo, eles estavam lá limpando as redes, frustrados, porque não tinham pescado nada. Mas quando o barco mudou de dono, quando as redes mudaram de mão, quando o controle da situação mudou, e aqueles homens entregaram de fato o controle daquilo que eles eram especialistas, nas mãos de Jesus, um grande milagre aconteceu. Então eu quero dizer para você que quando nós queremos ser discípulos de Jesus, e não cristãos normais, frequentadores de igreja aos domingos, mas quando queremos ser de fato discípulos de Jesus, nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso barco. Quero dizer para você, Jesus quer entrar no seu barco. Jesus quer pegar as redes da sua mão. Jesus quer tomar o controle total da sua vida. É muito fácil nós dizermos, eu entreguei o meu coração para Jesus. Todos nós entregamos nosso coração para Jesus, amém? Mas talvez a gente não tenha entregado o nosso bolso, a nossa carteira, as nossas habilidades, o nosso jeito, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar. Somos o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, mas não 100%. Ele não está no controle total das nossas vidas. Cristo, querido, significa ungido. Cristão não é ungidão. Podia ser, né? Cristo ungido, cristão ungidão, mas não é. Cristão, querido, significa que aquele que imita, que anda como Cristo. E eu pergunto para você, será que as nossas atitudes, o nosso dia a dia, a maneira com que você lida com o dinheiro, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu patrão, com o seu horário, com as suas responsabilidades, com a sua célula, com o seu discípulo, com o seu discipulador. Será que tudo isso, queridos, as coisas que você lida no seu dia a dia, com o seu emprego, com as pessoas estranhas na rua, no trânsito, será que tudo isso, queridos, tem mostrado para o mundo que nós somos cristãos? Que nós somos Cristo andando por essas ruas? Pequenos Cristos mostrando para este mundo quem o Senhor é? Eu não vou ler, mas eu quero citar aqui em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26. Lá no verso 66 e 67, nós temos aquele momento em que Pedro nega Jesus. Pedro estava num processo. Eu fico imaginando que Pedro ouviu
as palavras de Jesus. Pedro foi tocado por Jesus. Pedro viu Jesus fazendo muitos milagres. Até a sogra de Pedro foi curada, né? Olha que milagre. Não sei se ele ficou feliz ou não, mas que milagre poderoso, né? Pedro teve contato com o poder de Deus e ele até operou alguns milagres junto com Jesus. Mas, queridos, se tornar discípulo é um processo. Pedro estava dentro desse processo, ele não desistiu do processo. Mas lá em Mateus 26, quando Jesus estava sendo crucificado, alguém pergunta, você também é cristão? Você fala igual a ele? Você também estava junto lá, o que ele diz? Não. E eu escolhi o texto de Mateus, você vai ver esse texto nos 4 evangelhos, mas em Mateus, Pedro fica tão bravo, Pedro fica tão revoltado, Pedrão, né? Ele fica tão furioso, e ele nega Jesus de uma maneira tão veemente. Por quê? Porque, queridos, só o toque de Jesus não é suficiente para transformar uma pessoa num discípulo. Nós precisamos de um processo. Nós precisamos desse processo continuamente na nossa vida. E eu diria para você um exercício de entregar a sua vida para Jesus todos os dias, de tirar as suas mãos do controle, de deixarmos de ser especialistas em nós mesmos, de deixarmos o Espírito Santo controlar 100% a nossa vida, a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas palavras, para que a gente possa então declarar, não vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e morri para esse mundo. Será que nós podemos declarar, irmãos, eu morri para esse mundo? Ah, mas se alguém pisar no meu pé. Ah, mas se eu me ofenderem. Eu moro num condomínio, irmãos, e eu estou muito feliz de estar lá, nesse lugar, um lugar verde, um lugar bastante assim, agradável. A gente foi para lá buscando qualidade de vida, né? E de vez em quando aparecem uns bichinhos lá, uns animais silvestres. Muito legal. E nós temos um grupo no WhatsApp ali do condomínio, né? Os vizinhos todos se conhecem e tudo mais, mas de vez em quando tem uma festa por lá. E um negócio que eu nunca tive problema na minha vida foi com o vizinho fazendo barulho. Mas de vez em quando tem um ou outro lá que resolve botar a música alta. E às vezes são músicas desagradáveis. E aí o pessoal começou a brigar, começou a discutir dentro do grupo do WhatsApp. Ah, irmãos, que vontade de dar minha opinião. Ai, que vontade de entrar naquela briga, de falar um monte, de dizer, escuta aqui, porque todo mundo sabe que eu sou cristão. Aliás, é engraçado como as pessoas descobrem isso, né? Às vezes eu chego na portaria, os porteiros que eu nunca vi, oi, pastor! Não posso nem pisar na banda, nem dar mau exemplo. Todo mundo me conhece como pastor. Os caras não sabem meu nome, mas eu chego na portaria, ei, pastor! Como é que esses caras sabem, né? De certa maneira, glória a Deus, né? Estou dando um bom testemunho. Mas, irmãos, que vontade de entrar naquele grupo para falar daquelas músicas, e de brigar, e de quebrar o pau. Não sei se você já teve vontade de fazer isso, né? Ou será que esse é um defeito só meu? Ai, que vontade de ir lá reclamar E eu comecei a entrar no grupo, eu comecei a falar algumas coisas, mas assim, muito delicadamente. E aí o Espírito Santo me constrangeu. Se fosse Jesus, morando na sua casa, e pegasse essas conversas no WhatsApp, o que ele responderia? Eu falei, Jesus, se eu sou Cristo nessa terra, como é que eu vou quebrar o pau com os caras? Como é que eu vou lá arrumar confusão? Não posso. E o Espírito Santo começou a ministrar comigo. Que tipo de cristão você é? Que tipo de Cristo você está mostrando para este mundo? Foram as perguntas que o Espírito Santo fez para mim. Que tipo de cristianismo você quer viver nessa terra?
quanto o Senhor controla a sua vida? O Espírito Santo me perguntou isso. Quanto eu, Espírito Santo, tenho controle da sua vida, Júnior? E eu falei, tem horas que eu quero tomar esse controle de volta. Tem horas que eu quero o barco de volta. Tem hora que eu quero a rede de volta. Mas Jesus, eu quero ser discípulo. Então é o Senhor que vai ficar com o barco. É o Senhor que vai ficar com as redes. É o Senhor que vai ficar com a minha boca, com os meus pensamentos, com o meu dinheiro. É o Senhor que vai ficar com as minhas atitudes. É o Senhor que vai ficar com os meus sentimentos. É o Senhor que vai controlar a minha vida. Porque senão, domingo após domingo, eu sou tocado pelo Espírito Santo de uma maneira poderosa, e eu saio daqui vibrando, mas na primeira esquina, quando pisarem no meu calo, foi embora o toque. Então é um processo, irmãos, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Se nós não entregarmos o nosso barco nas mãos de Jesus, se nós não abrirmos mão de nós mesmos, isso não é uma experiência. Eu abri mão de mim mesmo. Isso é um processo todos os dias. Sabe, eu gosto de pensar, não sei se está certo isso. Nunca avaliei isso teologicamente, né? Está aqui os pastores, podem me ajudar. Mas acho que nós devemos nos converter todos os dias, irmãos. Eu achei interessante, algumas pessoas lembram a data da conversão. Eu me converti dia tal, mês tal, ano tal, tal horário. Eu não lembro. Realmente eu não lembro. Me converti quando era criança. Entreguei minha vida para Jesus quando era criança. Por isso que nós somos pastores de crianças, estamos lá investindo na vida dos nossos filhos. Mas sabe, queridos, a experiência de conversão tem que ser todo dia. Eu penso, né, não sei se isso teologicamente está errado, né? Pastor Aías aqui. Mas eu penso que nós devemos ter uma experiência de conversão todos os dias. Todos os dias eu devo entregar a minha vida para Jesus. Todos os dias eu preciso reafirmar que Ele é o Senhor da minha vida. Todos os dias eu preciso reafirmar que Ele está no controle, que eu abri mão da minha vida, que eu morri para esse mundo. Porque senão, queridos, é tão fácil nós voltarmos para o controle. Lá em Atos, também não vou ler, eu só quero citar aqui, você pode ler depois. No capítulo 13, no capítulo 4, nós encontramos Pedro pregando para uma multidão. 3.000 pessoas se converteram, depois 5.000 se converteram. Pedro estava arrebentando como discípulo de Jesus, mas é o mesmo Pedro que negou a Jesus. O que mudou nesse caminho, o que mudou nesse processo? Ele era um homem tocado por Jesus, era um homem andando com Jesus, talvez até assim, muito submisso a Jesus. Mas ele precisou passar por um processo de abrir mão dele mesmo, de morrer para ele mesmo, para que ele pudesse se tornar um discípulo de Jesus. Aí sim, como discípulo de Jesus, ele pôde tocar muitas pessoas, 3.000, 5.000, uma geração toda. O mesmo Pedro que fez aquele escândalo em Mateus 26, negando a Jesus. Então eu quero perguntar para você, meu irmão, você quer uma mudança profunda na sua vida, sim ou não? Se você quer uma mudança profunda, se você sente que ainda existem coisas que precisam ser transformadas dentro de você, primeira coisa, você precisa realmente abrir o seu coração e receber cada uma das palavras que são ministradas nesse lugar. Ouvir aquilo que o seu discipulador tem para dizer, ainda que você não goste dele, ainda que você tenha algumas ressalvas com ele, não importa, ouça aquilo que ele tem para dizer. Ouça aquilo que é ministrado na célula. Desfrute de cada momento onde você pode receber um toque de Jesus. Desfrute de cada um desses momentos. Mas eu quero dizer para você, você precisa avaliar a sua vida todos os dias. Se converter todos os dias, entregar a sua vida para Jesus todos os dias e declarar a Jesus, não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Entregar a sua vida, as suas atitudes, os seus pensamentos. Entregar para Jesus o controle do seu barco. Deixa Jesus entrar no seu barco, meu irmão. Deixa Jesus entrar nas suas emoções. Deixa Jesus entrar na sua vida, assumir o controle daquilo que você fala, daquilo que você pensa.
Toda a estrutura de pensamento que foi construída em nós precisa ser quebrada. Não podemos ser cristãos, novos cristãos, com as velhas coisas, com as velhas atitudes. E sabe por que eu afirmo, queridos, que nós precisamos de uma experiência de conversão todos os dias? Porque o velho homem nos persegue todos os dias. Eu me converti quando eu era pequeno, quando tinha 5 anos, 6 anos. Por que ainda recentemente eu ainda tenho vontade de entrar no grupo do WhatsApp e quebrar o pau? Porque o velho homem está atrás de mim todos os dias. Esse cara não morreu ainda. Mas eu estou matando ele todo dia. Acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né? Mas uma vez um pastor me falou: Júnior, quando o sangue de italiano quer falar mais alto que o sangue de Jesus, morde a língua até sangrar. E eu tenho feito isso, queridos, morder a língua. Porque eu quero matar o velho homem. Então a experiência de conversão, ela precisa ser todos os dias, onde todos os dias eu entrego o meu barco, as minhas redes, eu entrego a mim mesmo ao Senhor, digo: Senhor, é o Senhor quem vai controlar. E no momento que der vontade de responder para o chefe, responder para a esposa, agir de maneira errada com os filhos, ser tentado, ser desafiado pelo Senhor, você está apto, estar pronto para receber aquilo que Deus quer fazer da sua vida. O Senhor não quer que você seja um cristão que vive à base de toques. Todo domingo eu recebo um toque de Jesus. Eu choro, algo acontece poderoso na minha vida, mas o controle de fato da sua vida não foi entregue nas mãos de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé, por favor. Quero chamar os irmãos do louvor. Aleluia. Essa não é a primeira vez, queridos, que eu ministro. E eu fico pensando, né? Poxa, eu quero ser o mais simpático possível, mais agradável possível com os irmãos. Vou até pensar em umas piadinhas aqui, umas coisas engraçadas. Mas o Senhor falou de uma maneira tão séria comigo, ministrou tão sério a esse respeito, que eu não podia agir de uma outra maneira. Isso é muito, muito sério com você. O Senhor quer levantar a sua vida de uma maneira poderosa, meu irmão. Primeiro, para você viver o melhor dessa terra. Segundo, para que você possa influenciar o maior número possível de pessoas ao seu redor. Que a sua família seja abençoada, porque você é um cidadão do céu. Porque você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Porque as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na rua, em casa, onde você estiver, sejam profundamente tocadas pelo Senhor por causa da sua vida. Eu tenho certeza que essa é a razão da sua existência como cristão. Não só desfrutar daquilo que o Senhor pode fazer por você, mas você compartilhar com as pessoas ao seu redor aquilo que o Senhor pode fazer na vida delas. Mas para isso, queridos, nós precisamos deixar de ser nós mesmos. Precisamos deixar de sermos especialistas em nós mesmos, para deixarmos o Senhor cuidar da nossa vida. Eu me pego, queridos, constantemente, eu estou falando de mim aqui, não porque eu quero me promover, mas pelo contrário, eu quero mostrar para os irmãos com transparência o quanto nós de fato vivemos aquilo que nós pregamos. Então eu me pego muitas vezes, queridos, sendo confrontado pelo Espírito Santo a respeito das minhas atitudes. Cuidado com isso. Lembra daquilo. E sabe, quando eu me comparo com um velho homem, com um velho Júnior, eu vejo que eu mudei bastante. E eu estou muito feliz, queridos, porque eu vejo essa mudança acontecendo dia após dia. Eu fico muito feliz quando eu olho para ontem e eu vejo que eu estou diferente hoje.
Quando eu olho para a semana passada, eu estou diferente. O mês passado, eu estou diferente. Continuo sendo a mesma pessoa. Mas o Senhor tem me transformado. Quando você olha no espelho todos os dias, você vê a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas atitudes. Você não cansa de você mesmo? Eu confesso que eu canso. Precisamos viver uma experiência nova. Por isso você não deve só ser tocado. Claro que o toque é importantíssimo. Mas só o toque não vai mudar. Você precisa ter uma resposta, uma atitude diante do toque de Jesus. Só Ele pode te tocar. Você pode chorar, se arrepender, tomar novas decisões, mas se você não mudar, se você não entregar o controle da sua vida, se você não tiver a atitude de dizer, Senhor, eu vou mudar. E às vezes mudar é a gente fazer aquilo que a gente não gosta. É fazer aquilo que a gente não está sentindo. O pastor Cleiton já ministrou aqui tantas vezes, outros pastores, um filho obedece porque está sentindo. Ah, pai, eu não vou obedecer hoje porque eu não estou sentindo. Você faz ele sentir, né? Tem um jeito certo, o lugar certo. Mas às vezes, querido, a gente apanha a vida inteira e não muda. Então eu quero convidar você nessa manhã, ouvindo esta palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo na sua vida. Eu gosto muito quando a minha esposa ministra, quando a Mira ministra, e ela diz o seguinte: tome uma atitude, mande um sinal para o céu, de que você entendeu e você quer realmente mudar. Então eu quero convidar, se você entendeu essa palavra, e nessa manhã você quer dizer, Jesus, eu entrego o meu barco, eu entrego as minhas redes, Jesus, a partir de hoje eu vou deixar de ser especialista em mim mesmo, e vou ser, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu seja, e eu vou aproveitar cada toque do Senhor, para que o Senhor mude e transforme a minha vida, e a minha resposta vai ser essa, de obediência. Eu quero mudar, porque eu não quero ser só um cristão normal, mas eu quero ser um discípulo de Jesus. Se você quer mandar um sinal para o céu, se você quer responder isso para Jesus, Jesus, toma, está aqui o meu barco, está aqui a minha cesta. Eu quero convidar, enquanto os irmãos ministram aqui uma canção, você sair do seu lugar, você se ajoelhar ou ficar de pé, do jeito que você se sentir mais confortável. Mas essa é uma resposta sua. Jesus, eu estou entregando o meu barco, eu estou entregando, Jesus, minhas redes. Eu quero ter uma atitude, eu quero mandar um sinal para o